livro de Zacarias, um livro que tem nos ensinado muito até aqui. Zacarias, um livro profético, um livro que nos mostra a importância de caminhar em alinhamento com as vontades de Deus, com as visões que Deus tem para nos mostrar, aquilo que Deus nos revela, seja em sonhos, em visões, através da palavra. Enfim, a gente tem visto o quanto é importante e o quanto é interessante quando a gente se conecta com os propósitos de Deus, quando a gente está sensível ao que Deus tem para nos ensinar. Hoje a gente vai falar do capítulo 9 até o capítulo 11. Já no capítulo 9, Zacarias traz um contexto aqui muito interessante. Então, a gente vai ver o julgamento de Deus contra os inimigos de Israel. Deus ele faz uma advertência contra os inimigos do seu povo, aquelas pessoas, aquelas nações que se levantavam para oprimir, para atacar, para destruir o povo de Israel. Isso é uma consequência causada, aos danos dos filhos do Senhor. Muitas vezes a gente se sente perseguido, a gente se sente destruído, assolados, enfim, diversos termos a gente poderia colocar para isso aqui. A gente muitas vezes se sente desamparado no meio das confusões do dia a dia, no meio das dificuldades, dos nossos anseios. A gente tende sim a se sentir sozinhos. Agora, o que Deus está nos mostrando aqui, o que Deus nos ensina através dessas palavras, é que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Algumas coisas que nos afligem podem parecer sim que estão passando desapercebido, aos olhos de Deus, mas a gente sabe que isso não é a verdade. Se a gente permanece na presença de Deus, se a gente permanece nos lugares onde o Senhor nos determinou ou nos direcionou, nos comissionou a estar, a gente vai viver essa promessa de alegria, de paz, de prosperidade que Ele tem reservado para nós. A graça de Deus ela é consoladora e protetora. Então, ela nos traz um consolo, um cuidado, proteção e também traz para nós esse olhar de esperança. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente entende que as dificuldades, que o mal, que todas as situações adversas que a gente vive não vão nos destruir, mas sim vão nos fortalecer. Agora, olha que interessante no capítulo 9, quando ele fala, no versículo 8, ele diz assim, então Zacarias 9, versículo 8, defenderei a minha casa contra os invasores, nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Então, quando uma situação, quando a vida, ou quando de alguma forma parecer que Deus está distante, que Deus não está vendo o que está acontecendo, que Deus não está ali presente ou tomando ciência de tudo que está se passando na tua vida, nas tuas lutas, guarda essa palavra no teu coração, Zacarias 9:8. Defenderei a minha casa contra os invasores, nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. E ele fala também de uma maneira profética, sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre características daquilo que vai ser a vida quando Jesus viesse. Vale lembrar que aqui é uma palavra profética. Então ele diz no versículo 9: alegre-se muito, cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. E ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará o mar um ao outro, do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à fortaleza, versículo 12, os prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo eu anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Vale lembrar que quando Jesus está entrando na cidade, o povo o honra com ramos, enfim, enfeita a cidade para recebê-lo. Naquele momento se cumpre essa profecia que Zacarias 9 nos traz. Ele vem montado em cima de um jumento, e muitas pessoas, inclusive os sacerdotes daquele tempo, quando viram Jesus entrando na cidade montado num jumento, como como é descrito aqui na palavra de Zacarias, eles ficaram totalmente perplexos, eles ficaram tomados, muitos ficaram escandalizados, porque ali eles entenderam que era um cumprimento de uma profecia
E óbvio que para aqueles que criam em Jesus, para aqueles que viviam, né, uma aliança, que criam no que ele era realmente o Messias, foi uma alegria, mas para aqueles religiosos foi um alvoroço, foi um problema, porque eles estavam diante de um conflito. Então, a gente precisa estar realmente conectados ao Senhor para essas promessas de alegria serem parte das nossas vidas. O capítulo 9, então, o capítulo 10, então Deus fortalece o povo. Então a gente é exortado a colocar as nossas necessidades diante do Senhor, diante do nosso Deus. Nesse texto aqui do capítulo 10, ele aborda especificamente a necessidade que o povo tinha de chuva. E muitas partes no mundo, muitos lugares e em muitas épocas passam por esse tipo de crise. A gente vê culturalmente, né, as pessoas atribuindo a necessidade de provisão de chuva, por exemplo, a outras pessoas, aí fazem até uma certa idolatria, então pedindo por chuva, né? Mas a gente sabe que só o Senhor, ele criou todas as coisas e tem poder para suprir as nossas necessidades, né? Só o Senhor tem poder e autoridade para suprir as nossas necessidades. Então a gente precisa colocar diante do Senhor as nossas necessidades. E ele diz aqui, ó, Zacarias 10, do versículo 1 ao 2: Peça ao Senhor chuva de primavera, pois o Senhor é quem faz o trovão, quem envia chuva aos homens e lhe dá plantas ao campo. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores, o consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas por falta de um pastor. Então, no versículo 12, ele termina esse capítulo dizendo, né, ele fala sobre o orgulho, ele fala sobre as batalhas, ele fala sobre as coisas que vão acontecer e que ele vai os fortalecer. E ele termina o versículo 12 dizendo que eu os fortalecerei no Senhor e em nome do Senhor marcharão. Então, olha que interessante, no Senhor, o Senhor está dizendo, né, através daqui de Zacarias, que é através do Senhor que nós somos fortalecidos. É no Senhor que a gente encontra respostas, é nele que a gente consegue encontrar esperança, soluções para as nossas vidas. E o último capítulo para esse vídeo, né, vai falar sobre o capítulo 11. Então ele fala sobre favor e união. A gente vê aqui que Deus apresenta uma denúncia grave, né, contra os pastores, contra os líderes infiéis, contra os sacerdotes que viviam de uma certa forma a vida baseada em fidelidade ao Senhor. A princípio ele revela cuidado com os rebanhos e ovelhas que são, como é descrito na palavra, destinados à matança. Há milhões, né, se não bilhões de pessoas sofrendo ao redor do mundo, perdidas, sem esperança, sem uma palavra que os traga uma transformação de mente e esperança, algo que eu recebi um dia, que você também recebeu. Provavelmente, se você não recebeu e está vendo esse vídeo, você está recebendo agora. Mas há palavras de esperança, o Senhor nos traz palavras de esperança, o Senhor nos traz um contexto novo para a vida. E esse povo aqui não tinha isso. Então, Deus ele traz essa mensagem de esperança, né? Ele é um Deus cuidador, ele cuida dos oprimidos, ele quer oferecer favor, ele quer oferecer união, ele quer oferecer transformação. E esses são elementos fundamentais para a nossa vida aqui na Terra. Precisamos muito do cuidado de Deus. Então, as precipitações das nossas vidas muitas vezes nos levam ao desespero, à angústia, a tornar-nos perdidos, né? Então ele fala aqui no capítulo 11, do versículo 4 adiante, ele diz assim: Assim diz o Senhor, meu Deus, pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que os vendem dizem, bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso não pouparei mais os habitantes dessa terra. Entregarei cada um ao seu próximo e o seu rei. Eles acabarão com a terra e não livrarei ninguém de suas mãos. Eu, versículo 7, me tornei o pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei de 3 pastores, porque eu me cansei deles e do rebanho que me detestava. Então eu disse, não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem
coma a carne uma das outras. Então você vê o cenário que eles estão vivendo, né? Os pastores não se preocupavam com o seu próprio rebanho, vendiam uns aos outros, destinavam eles ao matadouro, buscando um interesse de enriquecimento. Claro que aqui ele traz uma figura de linguagem, ele traz de uma certa forma lúdica, que ele ilustra a situação, mas a gente sabe que sim, é um cenário que acontece ainda nos dias atuais. Muitas pessoas se beneficiam de uma fragilidade emocional, se beneficiam de uma fragilidade espiritual e aí acabam tomando lugares, tomando favores ou se aproveitando de pessoas, das suas fragilidades, e aí, enfim, acabam sendo maus condutores, maus líderes, maus pastores, enfim. Então Deus está entregando aqui que ele não se agrada disso. E ele diz, né, versículo 10: peguei a vara chamada a favor e quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa era a palavra de Deus. Eles disseram: se acharem melhor assim, paguem-me, senão, não me paguem. Então eles não me pagaram 30 moedas de prata. Olha que interessante, né? A moeda de prata aqui é a quantidade das 30 moedas de prata. Quando você lê esse texto aqui, você faz uma alusão profética àquilo que vai acontecer também com Jesus Cristo, de ser traído, de ser vendido, né? De ser aquele vendido, uma ovelha vendida ao matadouro por 30 moedas de pratas. E aí ele diz assim: o Senhor me disse, lance isso, versículo 13, ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso quebrei minha segunda vara, chamada União, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor insensato. Porque, versículo 16, levantarei nessa terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará a que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, e que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Então haverá ali, né, profeticamente Deus está falando que eles vão negar esse bom pastor, que eles vão de uma certa forma abandoná-lo, vendê-lo, destiná-lo a um matadouro, pensando somente nas suas riquezas, pensando somente nos seus interesses, e que eles vão colher o preço disso, que vai vir um pastor que é ruim, um pastor que não se preocupa com o povo, que não se interessa com o cuidado e com o amor que Deus tem para eles. E eu creio que esse cenário é um cenário muito pertinente, que a gente precisa assim refletir muito sobre as nossas verdadeiras intenções. Talvez muitos de nós podem se perder no caminho ao colocarem as suas motivações ou as suas expectativas de uma maneira errada. Então, quando a gente olha para o Senhor, quando a gente olha para essas palavras, a gente entende que Deus está cuidando de todas as coisas, sim, que Ele não perde o controle, que Ele está cuidando de nós, que Ele traz para a gente uma esperança, uma expectativa nele. Ele nos fortalece, Ele nos coloca, Ele coloca para nós um cenário de mudança das nossas provisões, Ele cuida das nossas necessidades e que Ele deseja que a gente caminhe em união. O Senhor tem sim prazer em nos abençoar. Então, que essa palavra venha penetrar os nossos corações, transformar a nossa alma em nome de Jesus, e que a gente seja os bons pastores, aqueles que são fiéis, aqueles que cuidam das almas, aqueles que cuidam dos perdidos, aqueles que alcançam, né, a graça, a misericórdia, o favor e a união do Senhor. Amém? Deus abençoe demais a tua vida. Espero que você me ajude a compartilhar essa palavra para alcançar também outras pessoas, que a vida delas possam ser também edificadas na fé através dessa mensagem. Amém? Deus abençoe demais o teu dia, fica na paz e com o amor de Cristo.